Em nosso passado mais remoto, em uma era velada pelo tempo, a Terra era diferente. Mitos e lendas falam de heróis, de monstros e de deuses que andavam entre os mortais. Mas, e se alguns desses mitos não forem apenas mitos? Em um dos livros mais antigos e sagrados da humanidade, a Bíblia, encontramos uma passagem curta, quase um sussurro, mas que descreve uma era de poder aterrorizante. Uma era de gigantes. O livro de Gênesis, capítulo 6, nos diz: naqueles dias havia nefilins na terra, os poderosos que existiram na antiguidade, os homens de fama. Mas quem eram eles? De onde vieram? A resposta é um dos segredos mais profundos e perturbadores da história bíblica. Para entendê-la, não devemos olhar para a terra, mas para o céu. Tudo começou com uma transgressão. A Bíblia os chama de Banei a Elohim, os filhos de Deus. A interpretação mais antiga e direta, apoiada por textos apócrifos como o livro de Enoque, identifica esses seres como anjos. Anjos que, de suas moradas celestiais, observavam a humanidade florescer. Eles viram a beleza das filhas dos homens e, em um ato de rebelião contra a ordem divina, foram consumidos por um desejo proibido. Eles abandonaram seu posto, deixaram para trás a luz do céu em troca das paixões da terra. Gênesis nos conta que eles tomaram para si as mulheres que, entre todas, mais lhes agradaram. Essa não foi uma visita pacífica. Foi uma transgressão que rasgou o véu entre as dimensões, misturando o que nunca deveria ter sido misturado: o sagrado e o profano, o celestial e o terreno. Dessa união antinatural, uma nova raça nasceu. Uma raça híbrida. A Bíblia os chama de nefilins, uma palavra hebraica que vem da raiz nafal, que significa cair. Eles eram os caídos. Ou talvez, aqueles que fazem os outros cair, eram gigantes em estatura, mas também em poder. Eram os semideuses do mundo antigo, os heróis de renome. Imagine o impacto de sua presença. Seres com força sobre-humana, talvez com conhecimento herdado de seus pais angelicais, eles se tornaram reis, guerreiros, tiranos. A humanidade, frágil e mortal, não tinha como se opor. O que começou como admiração, rapidamente se tornou opressão. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânone bíblico oficial, detalha o caos que se seguiu. Ele descreve os gigantes como tendo uma fome insaciável. Eles devoraram toda a produção humana. Quando as colheitas, os rebanhos e os recursos acabaram, a fome dos nefilins não cessou. Eles se voltaram contra os próprios homens, devorando-os, e em seu desespero, chegaram a consumir uns aos outros. Mas a corrupção não foi apenas física. Os anjos caídos, segundo Enoque, ensinaram à humanidade segredos proibidos. A feitiçaria, a fabricação de armas de guerra, a arte da sedução e o engano. A terra, que fora criada em harmonia, mergulhou em um abismo de violência, idolatria e depravação. A própria genética da criação estava sendo corrompida. O mal não era mais apenas um ato, era a própria natureza do mundo. Gênesis descreve esse período com uma clareza assustadora. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A criação estava gemendo, o sangue dos inocentes clamava dos céus. E Deus, ao olhar para sua obra-prima, sentiu uma dor profunda. A Bíblia usa uma linguagem humana para descrever uma tristeza divina. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A corrupção era tão profunda, tão intrínseca, que não havia mais conserto. Uma limpeza era necessária, uma purificação total para lavar a mancha que os anjos caídos e sua prole haviam deixado no mundo. E então, veio o dilúvio. Não foi apenas uma chuva, foi um ato de desconstrução cósmica. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. As águas subiram implacavelmente, não para punir, mas para purificar, para dar à criação uma segunda chance. Enquanto Noé e sua família estavam seguros na arca, o mundo que conheciam era desfeito. E os gigantes, os poderosos nefilins, sua força era inútil contra o poder de seu próprio Criador. Eles, que se sentiam deuses, foram subjugados pela natureza. As águas subiram acima das montanhas mais altas e toda a vida que tinha fôlego, incluindo os gigantes, pereceu. A era dos nefilins havia chegado a um fim violento e aquático. Os anjos caídos, que iniciaram tudo isso, foram aprisionados em abismos de escuridão.
aguardando o dia do juízo. A arca finalmente repousou. Um novo pacto foi selado com um arco-íris, e a humanidade teve um novo começo. A história dos Nefilins parecia ter sido lavada, submersa nas profundezas do tempo. Mas será que foi mesmo o fim? Séculos se passam. A humanidade se multiplica novamente. E então, no livro de Números, o mistério ressurge. Quando Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, eles retornam com um relatório aterrorizante. 10 deles dizem: a terra por onde passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles usam a mesma palavra, Nefilins. Como isso é possível? O dilúvio não deveria ter eliminado todos eles? Aqui, o mistério se aprofunda e as teorias surgem. Alguns acreditam que a semente dos anjos caídos sobreviveu de alguma forma, talvez através da linhagem de Cam, filho de Noé. Outros sugerem que uma segunda incursão de anjos ocorreu após o dilúvio. Uma terceira teoria propõe que o termo Nefilim passou a ser usado não apenas para os híbridos originais, mas para qualquer tribo de guerreiros de grande estatura que dominava a região. Seja qual for a resposta, a presença deles era real para os israelitas. O mais famoso desses novos gigantes foi, sem dúvida, Golias de Gate, um campeão dos filisteus, com quase 3 metros de altura, coberto de bronze, que desafiou um exército inteiro. Ele não era um mito, era uma ameaça real, um eco daquele poder antigo e aterrorizante. E foi preciso a fé de um jovem pastor, Davi, para derrubar esse gigante, provando que a força divina é superior a qualquer poder terreno. A história dos Nefilins é um alerta, uma crônica sobre o perigo do orgulho, a corrupção do poder e as consequências de se cruzar fronteiras que nunca deveriam ser cruzadas. Eles são um eco sombrio em nossa história, um mistério que nos força a questionar a natureza do bem, do mal e as forças que moldaram nosso mundo. Talvez a história deles não seja apenas sobre o passado. Talvez seja um reflexo da batalha contínua entre a luz e a escuridão. Uma batalha que não acontece em campos de batalha antigos, mas dentro do coração de cada um de nós. Os Nefilins são um dos maiores enigmas da Bíblia. Se você quer desvendar outros segredos como este, inscreva-se e junte-se a nós. Deixe nos comentários qual a sua teoria sobre como os gigantes reapareceram depois do dilúvio.